Evangelho, sexta-feira da quarta semana do tempo pascal. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus a seus discípulos: Não se perturbe o vosso coração. Tendes fé em Deus, tende fé em mim também. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Se assim não fosse, eu vos teria dito: Vou preparar um lugar para vós. E quando eu tiver ido preparar-vos um lugar, voltarei e vos levarei comigo, a fim de que onde eu estiver, estejais também vós. E para onde eu vou, vós conheceis o caminho. Tomé disse a Jesus: Senhor, nós não sabemos para onde vais. Como podemos conhecer o caminho? Jesus respondeu: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Sexta-feira da quarta semana do tempo pascal, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Queridos irmãos e irmãs, a Santa Liturgia nos leva ao 14º capítulo do Evangelho de São João. Talvez algumas pessoas tenham tido a impressão de já termos ouvido esse texto durante essa semana. E é verdade. O finalzinho do Evangelho de hoje, nós ouvimos no dia 3 de maio, durante a festa dos apóstolos Filipe e Tiago. E o trecho de amanhã do Evangelho será praticamente o trecho que ouvimos na festa dos apóstolos. Então, vamos, durante essa semana, voltar sobre o mesmo texto, mas com a graça sempre. A liturgia nos enriquece de muitos modos e o Senhor é sempre novo sobre a sua palavra, porque ela é sempre nova pela ação do Espírito Santo. Então hoje, com Santa Catarina de Sena e São Clemente I, Papa, nós vamos percorrer os passos do Evangelho. Naquele dia, fomos acompanhados por outros santos que nos deram as pistas para que pudéssemos mergulhar na beleza do Evangelho. Então, Jesus começa o 4º capítulo dizendo aos seus discípulos: não se perturbe o vosso coração. De fato, naquele momento, o coração dos discípulos estava agitado, estava perturbado. Por quê? Porque Jesus havia anunciado a traição de Judas, havia falado da sua partida e havia falado também sobre a negação de Pedro. 3 notícias difíceis, 3 notícias fortes. E Jesus, nesse momento, ele se preocupa em fortalecer na fé o coração de seus discípulos, a fim de que eles consigam caminhar em meio a essas situações. Olha que coisa significativa que nós estamos ouvindo, meus irmãos. A vida reserva para nós momentos difíceis. O teu Senhor não vai impedir que eles aconteçam, mas Ele vai vir para ficar do teu lado para te fortalecer. Ele se importa com você, não vai deixar você passar sozinho. E antes que aconteça, Ele vem em teu socorro para te fortalecer, porque o Senhor aqui está fortalecendo o coração dos discípulos antes do acontecimento das 3 coisas. Então Ele está anunciando: olha, vai ficar feio, a coisa vai ficar difícil. Mas antes que aconteça, Ele já tomou a atitude de se aproximar dele. Ou seja, o amor precedeu a dor. O amor do Senhor precede o sofrimento que nos espera, de maneira que não entraremos num tempo de sofrimento sem que o amor do Senhor tenha nos alcançado primeiro e permaneça conosco nesse tempo. Mas como assim permaneça conosco, Padre Fábio? Jesus se separou deles de fato. Porém, atenção, não se separou sem fortalecer antes o coração deles e sem entregar uma promessa. O que significa dizer
que não apenas o amor os alcançou antes do tempo da dor, mas por meio de suas promessas, esse Senhor, com o seu amor, permanece com eles, porque no tempo do sofrimento, eles poderão recordar as promessas feitas por Jesus. Estão percebendo como é que o Senhor fica vivo e presente conosco nos momentos difíceis? Às vezes nos sentimos sozinhos e abandonados nos momentos difíceis porque não lembramos das promessas que o Senhor fez. Porque não tomamos nas mãos aquilo que o Senhor nos entregou. E Ele nos ama e nos entrega a sua palavra antes dos acontecimentos, a fim de que durante os acontecimentos possamos sentir a sua presença conosco. Podemos dizer que essa palavra de Jesus, que hoje Ele declara aos apóstolos, é aquela que sustenta a igreja até os nossos dias. Creis em Deus, creis também em mim. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu não vos teria dito, pois vou preparar-vos um lugar. E quando eu me for e vos tiver preparado um lugar, virei novamente e vos levarei comigo. Eis aqui a nossa esperança, a esperança de toda a igreja, a fim de que onde eu estiver, vós estareis comigo. Estejais também vós comigo. Onde o Senhor estiver, Ele quer a companhia da sua igreja. Ele quer que nós estejamos com Ele. Então, aqueles 3 acontecimentos extremamente difíceis na vida dos apóstolos, aquelas 3 passagens que esperavam por eles, a negação, a morte do Senhor e a traição de Judas, a negação de Pedro, a morte do Senhor, a traição de Judas, não seriam enfrentadas pelos apóstolos. O Senhor não poupou eles de passar por isso, mas o Senhor veio ao encontro deles antes e os fortaleceu com o seu amor, com a certeza do seu amor, e entregou por eles uma promessa. E depois ele vai fazer a declaração diante da frase de São Tomé, dizendo: eu sou o caminho, a verdade e a vida, de maneira a ainda reforçar tudo aquilo que foi dito, a fim de que durante o tempo da dor e do sofrimento que está por vir, o coração dos apóstolos, recordando as suas promessas e esperando no Senhor, permaneçam firmes na fé. E a nós foi entregue muito mais do que as promessas do Senhor, mas nós já temos o sacramento do batismo, nós já temos o testemunho da história da igreja ao longo dos séculos, o testemunho dos santos. Nós já temos tantos outros tesouros que fortalecem a nossa esperança. Podemos dizer que temos muito mais vigores ou alicerces para a nossa esperança do que os apóstolos naquele momento tiveram. Do ponto de vista qualitativo, eles viram o testemunho do Senhor pregando, curando, ressuscitando. Mas nós vimos o Senhor pregando, curando, ressuscitando através da Santa Madre Igreja, de seus filhos, ao longo dos séculos. Mas vimos também Jesus ressuscitado, que eles ali naquele momento ainda não tinham visto. Então poderíamos dizer a partir disso que qualitativamente temos mais elementos de esperança e tudo aquilo que é o fruto da ressurreição do Senhor, o cumprimento de todas as promessas feitas pelo Senhor após a ressurreição, a vinda do Espírito Santo, os dons do Espírito Santo, a sua presença no meio de nós. Então todas as demais promessas que o Senhor nos fez relativas à presença da Santíssima Trindade no coração dos fiéis e no seio da igreja, tudo isso nós temos, e naquele momento ali
Os apóstolos não o tinham. Foram receber depois, no tempo certo. Mas nós somos filhos do tempo que veio em seguida, do tempo que recolheu ainda mais as maravilhas de Deus e as certezas que alicerçam a nossa esperança. Por isso, como é importante o nosso testemunho de esperança no mundo e na história, o nosso testemunho de confiança no Senhor que se faz por nós, que é por nós presença, que é por nós vida, porque diante das gerações, quando chegar o nosso tempo, daremos o nosso testemunho, não apenas a essa geração, mas às gerações que precederam, que tiveram menos do que nós e fizeram suas obras. E nós, quando olharmos ao nosso tempo, a geração que veio atrás da gente, vamos nos alegrar com eles pelas suas obras? Ou vamos ter o nosso coração transpassado de dor porque nos foi dada a graça de fazer obras ainda maiores e nós deixamos de fazê-las? Então, para vermos ainda a beleza dessa grande entrega de amor, vamos ouvir o que Santa Catarina, no 1300, escreve para a gente, e depois vamos dar um salto ao primeiro século e vamos ouvir o que o Papa São Clemente I escreve aos Coríntios a respeito de Jesus como caminho. É belíssimo. Então vamos começar com Santa Catarina de Sena. Santa Catarina ouviu Deus dizer-lhe estas palavras: visto que eu te disse que fiz o Verbo, meu Filho único, uma ponte, e esta é a verdade, quero que saibais, meus filhos, que o caminho foi cortado pelo pecado e pela desobediência de Adão, de tal sorte que já ninguém podia esperar ter uma vida duradoura. Assim os homens já não me davam, por esse meio, a glória que me era devida, porque já não participavam do bem para o qual eu os tinha criado. Nessas condições, a minha verdade não era cumprida. A minha verdade é que eu criei o homem à minha imagem e semelhança, para que ele possua a vida imperecível, a partilhe comigo e saboreie a eterna e soberana doçura de minha bondade. Mas, quando o pecado então fechou para os homens o céu e as portas da misericórdia, foi-lhes vedado também qualquer acesso por esse lado. A falta produziu espinhos e tribulações de contrariedades múltiplas. Desde que pecou, ele foi avassalado por uma torrente impetuosa que embate contra ele com as suas águas. Foi necessário suportar penas e tormentos, tormentos vindos de si mesmo, tormentos vindos do demônio, tormentos vindos do mundo. Todos se afundaram nesta torrente e nenhum conseguia, mesmo que com todas as suas forças pessoais, chegar à vida eterna. Foi por isso, minha filha, querendo dar remédio a tão grandes males como eram os vossos, que eu dei-vos o meu Filho como única ponte e caminho pela qual poderias atravessar o rio sem vos afogardes. Este rio é o mar cheio de tempestades desta vida tenebrosa na qual estáis mergulhados. Vê, filha minha, pois que obrigações tem a criatura para comigo, e como permanece ignorante ao querer ainda afogar-se em mar tão hostil e não aceitar o socorro que lhe prestei, eu entreguei meu filho como caminho, como ponte segura, mas muitos ainda não o buscam. Eu abri as portas da misericórdia
mas muitos ainda não caminham em direção a ela. Cuida, minha filha, com o teu coração, de zelar para que muitos por ela passem e por essa ponte caminhem. Assim, meus irmãos e minhas irmãs, o Pai entregou por nós seu Filho. De fato, Ele é o caminho, a verdade e a vida. Ele é aquele que preparou o lugar para nós no céu. É por meio de Jesus que o homem encontra a paz e consegue viver nesse mar tempestuoso da vida presente com segurança, não para permanecer dentro dele, mas para atravessá-lo. Atravessá-lo e chegar ao porto seguro. É Jesus, o Senhor, o caminho. É Ele que nos mostrou o caminho, pois revelou-se a nós e entregou tudo que estava no seu coração por cada um de nós. São Clemente vai escrever assim aos Coríntios, recordando isso no primeiro século, recordando para a gente a beleza desse compromisso. Qual compromisso, Padre Fábio? Não apenas o de seguir Jesus, mas de cumprir aquilo que o Senhor acabou de dizer a Santa Catarina. Indiretamente, o Senhor diz a Santa Catarina do zelo que precisamos ter para com Deus, a fim de respeitarmos o amor que Ele teve por nós. De que modo? Não apenas amando, mas quando vemos que os nossos irmãos ainda não o amam, ajudando os nossos irmãos a amá-lo. Vendo que ainda muitos de nossos irmãos não caminham na direção da porta da divina misericórdia, chamando os homens para que por ela passem. Vendo que muitos ainda não caminham pela ponte que é Cristo para cruzar esse mar ou esse rio tempestuoso, de águas perigosas e hostis, é hora de chamarmos para que saiam das margens desse rio, desse mar ameaçador e caminhem pela ponte que o Senhor estabeleceu com sua própria vida e com seus gestos. Em outras palavras, é preciso que nós testemunhemos Cristo. E como? Vai nos dizer agora São Clemente. Olha que bonito. Este é o caminho, caríssimos, onde encontramos nossa salvação. Jesus Cristo, o pontífice de nossas oferendas, nosso defensor e arrimo nas fraquezas. Por ele nossos olhos se voltam para as alturas do céu, por ele contemplamos, como num espelho, o rosto puríssimo e sublime de Deus, por ele abrem-se os olhos de nosso coração, por ele a nossa inteligência insensata e obscurecida por causa do pecado desabrocha para a luz. Por ele quis o Senhor nosso Deus fazer-nos saborear a ciência imortal, pois sendo ele o esplendor da glória do Pai, foi colocado tão acima dos anjos quanto o nome que herdou supera o nome deles. Combatamos, portanto, caríssimos irmãos, com todas as forças, sob as suas ordens irrepreensíveis e permaneçamos com ele. O forte, então, proteja o fraco, e o fraco respeite o amor de seu irmão mais forte. O rico seja generoso para com o pobre, e o pobre agradeça a Deus por ter dado um irmão que o ajude no momento de sua dificuldade e pobreza. O sábio manifeste sua sabedoria não por palavras, mas por boas obras ao lado dos homens, a fim de que o humilde não dê testemunho de si mesmo, mas deixe que outro o faça, porque ama mais a virtude do que a si próprio. Quem é casto de corpo, não se vanglorie disso, sabendo que é Deus quem dá o dom da continência e que te preserva dos males e das quedas possíveis. Consideremos então, caríssimos irmãos, de que matéria nós somos feitos e como somos fracos, quem éramos e em que condição entramos no mundo
e de que túmulo de trevas por conta dos nossos próprios pecados nos fez sair aquele que nos plasmou e nos criou, para nos introduzir no mundo que lhe pertence, onde nos tinha preparado tantos benefícios antes de termos nascido. Sabendo, pois, que recebemos todas estas coisas de Deus de maneira tão generosa, por tudo lhe demos graças de agora em diante pela inteira nossa vida e vivamos para cumprir o amor que o Senhor por nós entregou, a fim de que ao lado de nossos irmãos e irmãs o amemos e a Ele rendamos glória pelos séculos dos séculos. Amém. Que belíssimo chamado do Santo Padre à vida cristã, ao testemunho ao lado de nossos irmãos e irmãs em favor da comunhão. Que o bom Deus nos abençoe e que pelas palavras que acabamos de ouvir de São Clemente e de Santa Catarina de Sena, as consolações do Senhor se façam sentir ainda maiores, e que por meio dessas palavras que recebemos como tesouro da graça de Deus, como tesouro da Igreja por nós, as promessas do Senhor se tornem ainda mais vivas, ainda mais acesas na nossa memória e na nossa alma, a fim de que a nossa esperança e a nossa fé se renovem vivamente na jornada de hoje. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Pela intercessão de Santa Catarina de Sena, pela intercessão de São Clemente Papa e pela intercessão da Beatíssima Virgem Maria, nesse dia em que celebramos a memória do Sagrado Coração de Jesus, sendo a primeira sexta-feira do mês, abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Sagrado Coração de Jesus, que tanto nos ama, nós confiamos em vós.